me chamo Pablo Henrique Santos e hoje eu estou aqui representando o restante do meu grupo também, que é composto, por além de mim, por Bruno de Orcaef, Daniela Buenos, Ingrid Assis, Júlia Kaneski, Lara Trota e Melissa de Abreu. Então, para essa amostra de patologia, nós quisemos fazer um e-book falando sobre as doenças periodontais, sendo que este é um problema de saúde pública. E aí, para isso, nós nos focamos em duas grandes doenças periodontais que nós temos hoje, que foi a gengivite e a periodontite. Então, para isso, a gente fizemos um e-book, nada muito grande, composto ali por em torno de 9 a 10 páginas. E aí, nós fizemos na primeira página uma apresentação do nosso trabalho, uma apresentação do nosso projeto. Então, nós colocamos ali uma generalidade acerca do e-book que a gente fez. Então, a gente falou que as doenças periodontais lá apresentam problema de saúde pública com alta prevalência na população, sendo que no Brasil cerca de 90% das pessoas têm algum tipo de doença periodontal, de acordo com a matéria publicada no Jornal da USP. E aí, a partir daí, nós vamos falar sobre o objetivo do nosso e-book, que foi ele informar jovens e estudantes de odontologia. Então, muitas vezes, estudantes que estão nos períodos iniciais, muitas vezes são estudantes que não tiveram ainda um contato com a clínica odontológica, não tiveram contato com a disciplina, por exemplo, de patologia. Então, muitas vezes, esses estudantes, quando eles chegam na faculdade, quando eles chegam no ambiente de estudo, eles possam ter dificuldade de diferenciar essas patologias, que é a gengivite e a periodontite. E muitas vezes, se você não fizer uma análise certinho, você pode confundir as duas. Aí, o nosso e-book, a gente buscou diferenciar essas duas patologias e dar enfoque também como é feito o diagnóstico das duas patologias, como é feito o tratamento, como que é feita a profilaxia. Então, tudo isso a gente falou nesse e-book. A gente colocou também que é esperado que ao final da leitura do e-book, o acadêmico ele consiga diferenciar com facilidade um caso de gengivite e um caso de periodontite e tenha conhecimento baseado em evidências científicas a respeito dos procedimentos para diagnóstico, tratamento e principalmente profilaxia, a fim de que possa atuar como um agente de educação em saúde. Então, muitas vezes ali, quando a gente chega, parentes perguntam sobre determinadas doenças, então vou ajudar eles a responder essas perguntas. Essa é a página inicial do nosso e-book. Tem um título, tem um subtítulo. A gente colocou também um sumário pequeno aqui na frente, mostrando ali onde está cada tema no nosso e-book. E aí agora eu vou passar para a segunda página. Na página 2, nós começamos a falar ali sobre a primeira doença periodontal que a gente focou, que é a gengivite. Então, a partir daí, a gente colocou uma introdução falando que durante a gengivite ocorre a inflamação da gengiva. No entanto, esse ponto é muito importante, os tecidos suportes eles não são afetados, sendo que o principal sintoma clínico dele é o sangramento. Então, essa informação é muito importante. Os tecidos suportes eles não são afetados. Então, diferentemente da periodontite, nós vamos falar mais à frente que tem, que os tecidos suportes são afetados, na gengivite eles não são. Então, esse é o principal característica da gengivite. E aí, essa inflamação, essa gengivite, ela pode ocorrer a diversos fatores. No entanto, o principal ali é a presença do biofilme dentário, que é uma comunidade microbiana envolvida numa matriz aderida à estrutura dentária, que se acumula ali no sulco, e aí muitas vezes, quando não tem a higiene oral devidamente bem feita, então muitas vezes pessoas que não escovam os dentes após cada refeição, pessoas que dormem sem escovar os dentes, pessoas que não fazem uso do fio dental, ou talvez não utilizam a quantidade correta de dentifrício, isso pode influenciar diretamente para o desenvolvimento de uma gengivite. Então esse é o principal fator que pode desencadear uma gengivite. A má higiene e ali também o uso de uma dieta cariogênica. Muitas vezes a pessoa come muito doce, come muitos alimentos que são fonte para o desenvolvimento ali do biofilme, não faz higiene, então ela vai ter uma gengivite. Na sequência, a gente falou um pouquinho sobre o diagnóstico, como que é feito o diagnóstico da gengivite. Então a gente colocou que o diagnóstico ele é realizado a partir da avaliação clínica, e aí nós vamos observar alguns sinais e sintomas, como por exemplo o aprofundamento do sulco entre o dente e a gengiva, seguido de uma banda de enantema e inflamação da gengiva ao longo de um dente ou mais, com edema das papilas interdentais e sangramento facilmente induzido, podendo ser indolor. Então, esse também é uma característica da gengivite. Nem sempre a gengivite ela vai doer, nem sempre você vai sentir dor. Então, muitas vezes algumas pessoas veem ali a gengiva com uma coloração diferente,
com um aspecto diferente e fala assim, ah, não é gengivite porque não está doendo. Está errado, porque muitas vezes a gengivite ela pode ser indolor. Aí na sequência, a gente falou ali sobre o tratamento e profilaxia da gengivite. A gente colocou que a higiene bucal é a parte mais importante para a prevenção da gengivite. E aí, para isso, é importante que os pais, desde cedo, ensinem seus filhos a ter um bom hábito de limpeza oral. Então, por exemplo, desde criança, ensinar o filho a escovar os dentes após toda a refeição, ensinar o filho a fazer uso do fio dental e também estar sempre visitando um dentista, visto que esse é o único profissional capacitado para conscientizar seus pacientes sobre a prevenção com educação continuada a fim de evitar o início da gengivite e, posteriormente, a evolução para a periodontite. Como nós vamos ver logo mais, a periodontite, que é uma outra patologia que nós falamos, ela muitas vezes ela pode ser uma evolução da gengivite. Então ela começa com a gengivite, se não for tratada, se não for bem cuidada, ela pode evoluir para a periodontite. Então o principal tratamento se dá pelo controle do biofilme dental, e aí esse controle ele é feito de forma bem básica, que é por meio da limpeza mecânica com escova dental, dentifrício e fio dental. E aí a gente colocou também que isso pode ser ajudado com o uso de tratamento com agentes químicos, como por exemplo enxaquantes bucais. Mas esses devem ser usados apenas como coadjuvantes e não como principal. Muitas vezes algumas pessoas têm o hábito assim, não vou escovar os dentes não, vou só usar um enxaguante bucal. E aí está totalmente errado. É necessário fazer a escovação com o dentifrício e com a escova, antes de usar o enxaguante bucal. Então essa foi a segunda página. Nós colocamos duas imagens mostrando ali casos de gengivite, que as pessoas podem identificar a gengivite ali na boca. E agora eu vou para a página 3. Na nossa página 3 a gente colocou como enfoque realmente diversas fotos, mostrando diversos casos de gengivite. E aí todas as fontes das nossas imagens foram Google Imagens, de todo o nosso trabalho. Todas estão referenciadas. E aí a gente tem diversas imagens que demonstram como que a gengivite, como é que ela ocorre, como é que ocorre esse sangramento gengival. A inflamação, como é que ela pode ser visualizada. Então, nós fizemos uma página só com esses casos práticos. E aí, na próxima página, a página 4, a gente já começa a dar enfoque na periodontite. Aí na periodontite a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela do que nós falamos sobre a gengivite, visto que essa é uma patologia um pouco mais grave do que a gengivite. Aí nós também falamos sobre as suas generalidades. A gente colocou ali, fazer a introdução, que na gengivite eu falei que os tecidos de suporte eles não eram afetados. Já na periodontite, os tecidos de suporte dos dentes, os ossos alveolar, o ligamento periodontal e o cemento, eles são afetados, ocorrendo a perda da inserção conjuntiva, do epitélio juncional ele migra em sentido apical e a formação da bolsa periodontal, podendo progredir para a recessão gengival, mobilidade dentária e até mesmo perda dos dentes. Então, a periodontite, se ela não for bem tratada, se ela não tiver um bom diagnóstico precoce, ela pode acabar resultando em perca do dente. E aí a gente colocou também que, além do biofilme dentário, estimular a inflamação e posterior perda do tecido de suporte, fatores imunológicos também podem ajudar nisso. Então, por exemplo, pessoas que possuem diabetes, elas podem ter uma predisposição maior a desenvolver uma periodontite. Pessoas que possuem o sistema imunológico já afetado por alguma doença, elas têm, assim, mais facilidade de ter periodontite do que pessoas saudáveis no sentido imunológico. Aí, acima, a gente colocou o diagnóstico. A gente colocou que a periodontite ela é a progressão da gengivite, no entanto, ela não se limita apenas ao tecido de revestimento do dente, mas compreende a lesão dos tecidos de suporte dentário, como ligamento periodontal, crista alveolar e osso alveolar. E aí, para isso, para você realizar um diagnóstico correto, é necessário você realizar bons exames clínicos e imaginológicos para possibilitar um tratamento adequado. Então, a partir daí, a gente tem um foco total no diagnóstico da periodontite, que foi nessa parte de baixo que se inicia. A gente colocou como diagnosticar uma periodontite. Nessa região a gente colocou que o tratamento para um bom diagnóstico para a periodontite ele é baseado em 4 pilares: uma anamnese, exame visual dos tecidos moles, exame clínico e exame radiográfico. Então esses 4 são os pilares para nós desenvolvermos um bom diagnóstico para a periodontite. Então a primeira que nós vamos falar é a anamnese. Então a anamnese ali vai ser um questionário que nós vamos fazer ali com o paciente quando ele chegar no consultório. E nós devemos identificar
alguns pontos importantes, como por exemplo a queixa principal dele, saber se ele sente dor ou não, saber se ele percebeu o sangramento ou não. Nós devemos buscar ali o histórico odontológico dele. Então, por exemplo, saber se ele faz uso de prótese, ou se já fez, de aparelhos ortodônticos, se ele já realizou alguma cirurgia. Então, tudo isso é muito importante para a gente fazer um bom diagnóstico. Saber também dos hábitos dele, como tabagismo, etilismo, uso de substâncias ilícitas. A histórica médica pregressa também, como eu falei, se ele possui alguma doença tal como diabetes mellitus ou alguma outra doença que influencia ali no sistema imunológico dele. E também o uso de medicamentos, visto que alguns medicamentos eles são fatores irritantes para os tecidos periodontais. Na sequência, a gente falou um pouquinho sobre o exame visual dos tecidos moles. E nessa parte a gente colocou o seguinte, que durante essa parte nós vamos observar as características das mucosas e língua, observar a presença de prótese, aparelhos ortodônticos, implantes e restaurações, observar também se tem dentes ausentes, observar alterações no tecido de revestimento periodontal, como presença de sangramento, inflamação e retração. Então, todos esses são exames que a gente tem que fazer apenas com a visualização. São exames que a gente vai bater o olho e vai conseguir perceber isso. E aí, nessa página também, a gente colocou algumas imagens. Aqui tem a imagem de uma anamnese, tem a imagem ali de uma periodontite. E a gente colocou algumas aspas importantes. Como primeiro, a primeira ali a gente colocou que a periodontite ela é uma progressão da gengivite. E por fim, mais embaixo, a gente colocou que a anamnese ela não termina quando finalizamos o questionário com o paciente. Ela continua durante toda a consulta. Então, se, por exemplo, durante a consulta que nós realizarmos, nós percebermos alguma outra informação, ou o paciente contar alguma outra informação que seja pertinente para o diagnóstico, nós podemos ali adicionar essa informação à anamnese. Então, essa foi a página 4 do nosso e-book. E aí, na sequência, a gente tem a página 5. Nessa página 5, a gente vai falar sobre os outros dois tipos de exames, que é o exame clínico e o exame radiográfico. O exame clínico, nós devemos realizar 4 análises muito importantes. A primeira, a gente vai realizar um exame de sondagem, e a partir daí a gente vai perceber se teve sangramento ou não após a sondagem. Nós também vamos perceber o nível clínico de inserção e também a mobilidade dentária. Então, essas 4 análises elas são muito importantes durante o exame clínico. E por fim, para fechar com chave de ouro o diagnóstico, é de extrema importância que nós realizamos um exame radiográfico. Durante esse exame radiográfico, nós vamos avaliar a perda óssea, e aí nós podemos visualizar a presença da lâmina dura intacta ou não, podemos ver o tamanho do espaço do ligamento periodontal, a aparência plana ou angular da crista óssea e a distância entre a junção cemento e esmalte, além também da crista óssea, que pode variar de 0,5 a 2 milímetros, sendo que acima desses valores temos a indicação de perda óssea. E aí, agora na direita, a gente deu um foco em quais técnicas podem ser utilizadas para a gente radiografar esse paciente. As duas principais técnicas que nós utilizamos é a técnica periapical e a técnica interproximal. Então a gente fez uma descriçãozinha ali sobre cada uma das técnicas, colocamos 2 imagens acerca dessas técnicas, que são as mais utilizadas. Apesar de ter diversas outras, as mais utilizadas para diagnosticar a periodontite são essas duas. Então essa é a página 5. A gente colocou também imagens ali em cima e na esquerda de sondagens, de exames de sondagem. E colocamos também as referências certinho. Agora eu vou para a página 6, que é a última página falando sobre a periodontite. Então nessa página a gente focou no tratamento e profilaxia. Então nessa parte aqui a gente colocou que o tratamento desse paciente ele vai depender muito do grau que está essa periodontite. Então é necessário uma avaliação completa do dentista, é necessário todos os outros passos anteriores dos exames para a gente saber ali qual tipo de tratamento vai ser mais indicado. E aí que a gente colocou que apesar de qual tratamento for, é muito importante, por exemplo, que a gente realize ali o controle do biofilme. Então, por exemplo, fazer a remoção periódica ali de biofilme, de cálculo, de substâncias incorporadas ao cemento periodontal. E aí, para isso, a gente podemos realizar raspagens ou alisamento. Também fazer exames de sondagem. E nada mais importante do que, a partir do momento que você percebeu ali que você está com uma periodontite, se você não fazia, que estaria errado, começar a fazer uma boa higiene oral. Que somente por meio de uma boa higiene oral, nós podemos tratar e evitar novos casos de periodontite. Então isso a gente deixou bem claro. A mesma coisa que a gente falou da gengivite.
fazer uso de dentifrício, fazer uma escovação após toda a refeição, usar fio dental, se desejar também e o dentista indicar, fazer uso de enxaguante bucal. Então, todos esses passos eles são extremamente importantes para o tratamento e profilaxia da periodontite. Então, essa foi a página 6. Nós colocamos aqui também 3 imagens sobre retiração de tártaro, de biofilme, de cálculo, exame também ali de sondagem, uso de fio dental. Então, a gente focou nessas 3 imagens nisso. Aqui na página 7 a gente colocou as referências do nosso trabalho, e foram os artigos que a gente utilizou para se basear nele. E aqui, por fim, a gente fez uma capa. Fechou aqui, essa capa aqui, que a gente cita os autores do trabalho, que foi o Bruno de Orcaef, a Daniela Buenos, a Ingrid Assis, a Júlia Kaneski, Lara Trota, Melissa Abreu e Pablo Henrique Santos. Então esse foi o nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado.